Fiz um videozinho para resolver um problema de leis de conservação, que é a colisão elástica, né? E o interessante é que eu vou resolver o problema e vou apresentar a comparação com o real, com o experimento da solução desse problema. Então, o problema é o seguinte: eu tenho dois blocos que podem deslizar sobre uma superfície sem atrito, tá? Um deles em repouso, o bloco de massa M2, e o outro com velocidade V0. E eu sei também que a interação entre eles, quando um acerta o outro, as forças internas são conservativas. Então, não há perdas térmicas devido à colisão. Então, o que a gente vai considerar aqui? Primeiro, vamos fazer uma pergunta. O que se conserva nesse problema? Bom, se não tem força de atrito e a força normal e o peso de cada um dos blocos se anula, então nós podemos dizer que a força externa a esse sistema é igual a zero. Então, o momento linear se conserva. E se a interação entre eles é por meio de forças conservativas, a energia mecânica também se conserva. A energia, então vamos olhar isso mais de perto. A ideia é, ora, se o momento linear se conserva, né? O momento linear é igual a m1v0, antes e depois daquela colisão. Mas eu posso escrever também m1v1 mais m2v2, sendo v1 e v2 as velocidades após a colisão, sendo iguais a m1v0, porque o momento linear se conserva, né? E aí eu penso, se a energia mecânica se conserva, qual é a energia mecânica do sistema? É igual a 1 meio de m1v0 ao quadrado, tá? Depois da colisão, eles vão assumir cada um sua velocidade, v1 e v2, e eu vou poder dizer então que o meio de m1v1, depois que eles colidirem, eles não vão estar interagindo mais, 1 meio de m1v1 ao quadrado mais 1 meio de m2v2 ao quadrado vai ser a energia mecânica do sistema, a soma das duas energias cinéticas, vai ser igual à energia mecânica, que é a energia cinética inicial. Eu vou partir disso, e agora que eu já equacionei o problema, por meio das leis de conservação, eu vou resolvê-lo, né? Então, eu tenho aqui, claramente, um sistema de duas equações e duas incógnitas, que são V1 e V2. Então, eu vou começar a resolver. Da equação 1, eu tiro que V2 é M1 sobre M2, V0 menos V1, e eu substituo essa definição aqui em 2, nessa aqui, e chego a isso aqui, tá? Aí eu desenvolvo, escrevo aqui e observo que eu tenho muita repetição de constantes aqui, e o que eu faço? Eu elimino essas constantes, né? Corto M1 de tudo, meio de tudo, etc. E eu vou chegar a V0 ao quadrado, a V1 ao quadrado, mais M1 sobre M2, isso aqui, né? Abrindo isso aqui, eu vou chegar a essa equação. Uma constante, 1 mais M1 sobre M2. Aqui aparece M1 sobre M2 também, e aqui aparece M1 sobre M2. Então, eu faço uma substituição, eu vou dizer que M1 sobre M2 é igual a alfa. E eu chego a essa equação aqui, uma equação de segundo grau, né? E que eu vou resolver. Não, eu não vou resolver. Vocês que verifiquem se a minha solução está correta. Lembrando que alfa é M1 sobre M2. Resolvam aí a raiz. V1 vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. E aí vocês verifiquem, vocês vão verificar que uma das raízes não pode ser a escolhida,
porque vai contradizer a física do problema, vocês vão ver, eu não vou colocar isso. E vou colocar aqui a solução. A solução é essa aqui, ó. V1 vai ser M1 menos M2 sobre M1 mais M2 V0. E V2 vai ser 2M1 sobre M1 mais M2 V0. Lembrando, V1 era a velocidade do bloco em movimento, V2 é a velocidade do bloco inicialmente em repouso, né? Então, vamos analisar três casos. O primeiro deles, o primeiro caso a tratar é quando as duas massas são iguais. Lembrando que M2 vai ser sempre a massa que está em repouso, né? Substituindo isso aqui, nós vamos ter que, como M1 é igual a M2, V1 vai ser igual a zero. E aqui M1 igual a M2, então V2 vai ser igual a V0. Ou seja, o bloco incidente para e o bloco que estava em repouso continua com velocidade igual à velocidade do bloco incidente. Vamos ver se isso corresponde à realidade, ó. Bom, para testar isso, fizemos uma montagem de bolas de ping-pong amarradas com barbantes, presas num ponto lá em cima, né? Que se não é exatamente igual ao problema dos blocos, mas no instante da colisão, ou seja, logo antes e logo depois da colisão das bolinhas, a condição é igual à dos blocos, porque o peso vai anular a tensão na corda, né? E a força externa total sobre as duas bolinhas vai ser nula, entre o instante imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, né? E vamos ver o que acontece. A gente vê que, lançando a bola lá, é aproximadamente isso que acontece. A bolinha incidente para e a outra assume a velocidade aproximadamente igual a dela. Claro, aqui a resistência do ar, a fita amarrada na bola, tudo que leva um pouco de perda de energia, mas essencialmente a velocidade, elas trocam de velocidade, uma para e a outra continua o movimento, né? É isso. A gente viu. Bom, próximo caso a analisar é quando o bloco incidente tem a sua massa muito maior do que o bloco em repouso, tá? Então, aplicando aqui, nós vamos ver que, aplicando esse fato aqui, nós vamos ver que M1 aqui é muito maior que M2, M2 é desprezível aqui, M2 é desprezível aqui, então a velocidade vai ser M1 sobre M1, né? E então a velocidade 1 é zero, ou seja, o bloco de massa muito maior mantém a sua velocidade, né? E quando a gente for ver o bloco que estava em repouso, né, a gente vai ver que se M1 for muito maior do que M2, M2 é desprezível no denominador, então vai ficar 2M1 sobre M1, vai ficar o dobro da velocidade, né? Vamos observar se isso acontece mesmo lá no caso que a gente vai fazer aqui, ó. Tem um chumbo de pesca, né, uma bolinha de chumbo, que vai, obviamente, de massa muito maior que a bolinha de ping-pong, né? E a gente vê, ó, o que acontece aí, exatamente isso. A bolinha de chumbo permanece com a mesma velocidade e a bolinha de ping-pong segue com uma velocidade bastante maior do que a da bolinha de chumbo. Não dá para avaliar se é 2 vezes 0, né? Mas é isso que acontece. Exatamente o previsto pela nossa análise. O terceiro caso a analisar é quando o bloco incidente, o bloco que está com velocidade, tem a sua massa muito menor do que a massa do bloco em repouso. E o que vai acontecer então? Ora,
a massa M1 vai ser desprezível em relação a M2, no numerador e no denominador, e V1, a velocidade do bloco incidente, vai ser menos V0, ou seja, ele chega com V0, colide e volta com velocidade do mesmo módulo. E a velocidade do bloco em repouso, substituindo aqui o fato de que M1 é muito menor que M2, então M1 é desprezível no numerador, e dividido por um número muito grande, né, vai ser zero. E vamos ver se isso é o que acontece na realidade. Então, tá lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. E é isso que acontece. Vamos ver se é. Olha lá. Claro, não fica completamente em repouso a bola pesada, mas fica quase em repouso, é uma situação aproximada, e a outra volta com velocidade praticamente igual à velocidade incidente. Claro que há perdas ao longo do caminho, perda de resistência por causa da resistência do ar, por causa das fitas coladas, etc. Mas a gente conseguiu mostrar que para os três casos analisados, a realidade confirmou a nossa previsão teórica. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção.